Tá procurando uma skin foda pro seu console? Compre uma na Pop Art Skins. Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. O mundo dos games sempre foi cheio dos bugs tecnológicos, cheio das gambiarra pra fazer o game funcionar, cheio dessas coisas aí. Eu passei por várias gerações de games e sempre houveram aquelas dúvidas barra lendas famosas sobre os games, dúvidas essas que nós vamos solucionar nos vídeos de hoje. Vamos acabar com os mitos. Então vamos a 5 dúvidas sobre os games que você sempre teve. E tá ligado, né galera? Inscrito gigatônico, deixa aquele like logo no início do vídeo. É nóis! Qual a utilidade do USB do PlayStation 2? Uma das features mais curiosas do PlayStation 2 eram aquelas duas fucking conexões USB que tem no videogame. E bom, por algum motivo a Sony imaginou que não apenas uma entrada USB seria suficiente, ela foi lá e tacou duas, mostrando que os planos de uso dessa entrada eram de certa forma ambiciosos. Tudo bem, o USB estava vindo a se tornar uma conexão master padrão na época, que aliás é hoje em dia, né? A conexão mais usada, então faz todo sentido colocá-la no videogame. Mas pô, duas conexões? O que a Sony queria com duas conexões? A verdade é que o sentido delas nunca foram muito bem explicadas, e eu tenho certeza que a gigantesca maioria dos jogadores nunca as usaram pra nada. Só ficam lá enchendo de poeira e sujando, né? Porque não tem como limpar ali. Mas qual que é a real utilidade? Bom, a utilidade real, na verdade, era para colocar gadgets no videogame. E vários foram lançados, como o volante, a câmera iToy, se eu não me engano, e muitos outros gadgets. Porém, bem poucos players tinham isso, então quase ninguém usou. Quantos de vocês usaram a câmera iToy, por exemplo? Segundo eu li na internet, tinha até uma forma de conectar controle ali. Mas quem sabia disso? Não eram úteis para pendrive, até porque o PlayStation 2 não tinha capacidade de ler os arquivos, a não ser com uma certa modificação que poderia ser feita. Mas originalmente não era a intenção. Ou seja, de uma forma geral, o USB do PlayStation 2 era uma coisa um tanto esquecida e que passou meio batido. E você aí, já usou o USB do PlayStation 2 para alguma coisa? Comenta aí. Assoprar fitas ajuda mesmo? Quem é mais novo no canal provavelmente não vai reconhecer essa, não vai fazer muito sentido, mas a galera das antigas, se vai. Quando eu era pequeno, uma coisa que era clássica em todos os videogames, já que eram de cartuchos, era assoprar as fitas. A gente sempre assoprava o cartucho para ver se o jogo funcionava, e a impressão que a gente tinha era que ia dar certo, que o jogo funcionava e tal. A verdade é que nós acreditávamos que assoprar fazia o jogo pegar porque, teoricamente, a gente, pelo menos eu, né, imaginava que o vento do assopro, né, poderia limpar alguma coisa que impedisse a conexão do cartucho com o videogame. Pelo menos era o que eu imaginava, né? Mas segundo os especialistas e engenheiros da área, dizem que assoprar não adiantava nada e eles têm uma explicação mais científica para isso. Segundo eles, o que acontece é o seguinte: sempre que você retirava o cartucho, havia uma nova chance, meio aleatória, de que os pinos do cartucho se conectassem melhor ao videogame, até porque era uma nova posição, né? Era uma nova tentativa de colocar a fita. E fazia a fita pegar, dando a impressão de que assoprar a fita funcionava, ou seja, não ajudava em nada. E o mais triste, segundo eles, as pequenas gotas de saliva que saía, tipo a cusparada mesmo, ajudava na oxidação das partes eletrônicas, o que diminuía a vida útil do videogame e do cartucho. Então, segundo o que eles estão dizendo, assoprar fitas não era uma boa ideia. Videogame estraga a TV? Essa daqui, quem tinha mais medo era a minha avó. Eu lembro que eu costumava chegar em casa e instalar o meu fucking Polystation na TV de tubo monstra que tinha em casa, e ela já chegava dando sermão, falando pra eu tomar cuidado, senão o joguinho ia quebrar a TV de tubo e ela não ia poder assistir os programas dela, né? Mas o meu primo Jonathan, quando ele chegava com o Dynavision dele, podia, né? Fato que essa dúvida perdura até hoje. Videogame realmente estraga a televisão? Segundo engenheiros e especialistas da área, a resposta é não. O videogame nada mais é do que um aparelho que gera a imagem como outra coisa qualquer, não tem nenhuma razão para danificar sua televisão. Nas televisões mais antigas, o que poderia acontecer era o efeito burn-in. Esse efeito é quando uma imagem fica congelada na tela, só que isso é só em TVs antigas e chegou a aparecer na TV de plasma. Mas lembrando, galera, isso é só nas televisões mais antigas. Foda, né? Mídia pirata estraga o console? No mundo dos games, sempre houve essa dúvida, sempre houve essa lenda, esse mito, se mídia pirata estragava o console. Ainda mais aqui no Brasil, né, porque ninguém conseguia comprar jogo original aqui. Na geração do PlayStation 2, a coisa se intensificou ainda mais. Quem aí não lembra dos destravamentos, o desbloqueio Matrix, que era o mais foda de todos?
Que época, meu amigo. Eu lembro de uma lenda que corria, era que a mídia roxa estragava o PlayStation 2 e que era melhor comprar mídia dourada. Tanto que eu tenho uma mídia dourada do jogo Gran Turismo 4 guardada aqui ainda, porque era uma gravação especial, porque o jogo era simplesmente muito grande pra caber na normal. Eu tenho a nota fiscal ainda. Olha a data que eu comprei esse negócio aí. Tem mais de 10 anos. E eu sempre acreditei nisso. Eu sempre procurava mídia dourada, né? E as pessoas também. A mídia dourada eram as mais desejadas. E com o tempo elas foram ficando cada vez mais difíceis de encontrar, dando lugar à mídia roxa. Porque a mídia dourada era chamada de prensada também e era mais difícil de encontrar. Mas mídia pirata realmente estraga o console? A resposta, galera, é depende. Esse mito não era totalmente infundado. No PlayStation 2, o que ocorria era um desgaste um pouco maior do canhão. Para que os games de PlayStation 2 fossem próximos ao original, era importante gravar o jogo em uma velocidade baixa no PC. E os camelôs, bom, a gente nunca sabia se o jogo vinha bem gravado, né? De qualquer forma, nunca chega perto do original. Mas existiam até outros videogames que o negócio era um pouco mais sério. O Dreamcast, por exemplo, tinha uma mídia especial da Sega que era de 1 GB. A mídia pirata tentava prensar os arquivos para caber em 700 MB do CD comum, ou seja, forçava muito mais o leitor no game. Nesse caso, estragava lentamente, mas estragava sim. É claro que isso não é válido para todos os videogames, todos os jogos. Na maioria dos casos, a mídia pirata apenas diminuía um pouco da vida útil, mas nada muito, né? Às vezes era só trocar o canhão do game, e ainda assim compensava muito mais do que comprar jogo original. Porque no Brasil, eu lembro que era 250 conto um jogo de PlayStation 2. Era muito caro. Com o preço de 2 jogos, você compra um canhão novo. Foda. Qual o jogo Super Mario 2? Eu tenho certeza que a maioria de vocês conheceu o primeiro jogo do Super Mario, essa obra de arte revolucionária que eu joguei muito no meu Polystation. Polystation porque foi o meu primeiro videogame. E eu sei que vocês conheceram o Super Mario Bros 3, o jogo do Mario que tinha zonas muito mais elaboradas, uma espécie de mapa para você navegar entre as fases. Mano, Mario revolucionou de novo. Mas se tinha o primeiro Mario e o terceiro Mario, qual era o Super Mario 2? Que jogo era esse? Isso é uma coisa que eu me perguntava na época, né? A resposta para isso é bastante curiosa. Depois do desenvolvimento do Super Mario, a Nintendo estava trabalhando em Super Mario 2, que seria um jogo relativamente diferente, que é aquele Super Mario cabuloso que alguns de vocês conhecem, que o Mario arranca as coisas do chão, pula em cima dos bonecos e aqui a princesinha usa a saia para flutuar. E é um jogo muito legal esse aí. Só que depois eles começaram a desenvolver esse Mario e depois mudou de ideia. Falou, não, vamos lançar esse jogo com outro nome. E lançaram esse jogo no Japão com o nome Yumi Kojo Doki Doki Panic. Sabe-se lá como é a pronúncia disso aí. E resolveram fazer o Mario mais ou menos como era no primeiro, com níveis diferentes e um pouco mais difícil até. Então no Japão tivemos o Super Mario 2 e esse jogo cabuloso aí. Mas a Nintendo aqui do ocidente colocou as mãos nesse suposto Mario 2 e eles acharam que o jogo era difícil pra caralho. E era muito parecido com o primeiro, pra eles não fazia sentido ser chamado de Super Mario 2. Então eles pegaram esse suposto Super Mario 2 e apelidaram de Super Mario The Last Levels. E qual seria o Super Mario 2? Eles pegaram então o jogo Yumi Kojo Doki Doki Panic e transformaram em Super Mario 2. Que confusão, é uma história bem esquisita, né? Bem mais tarde depois, ambos os jogos foram lançados para Super Nintendo. Um foi lançado como o jogo Super Mario USA e o outro como Super Mario The Lost Levels. Os dois, teoricamente, eram Super Mario 2. Quer dizer, só um, não sei, confuso. Historinha bastante complicada. Mas aí veio Super Mario Bros 3 e arrumou toda a história, pelo menos eu acho, né? Bem foda. E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu posto vídeo todo domingo sobre coisas interessantes nos games. E se inscreva para não perder os próximos vídeos, beleza, galera? Sucesso, abraço e até mais.